Olá, está no ar Ponto de Vista, programa que abre espaço para a discussão de assuntos de interesse científico e da comunidade. Hoje você vai conhecer o ponto de vista do economista Valdemir Pires, autor do livro Economia da Educação para Além do Capital Humano. Valdemir Pires é economista e professor universitário, mestre em economia e doutor em educação. É autor de livros e artigos sobre temas econômicos educacionais e atua também como consultor e conferencista. Tudo bem, Valdemir? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. Conta pra gente como é que começou a escrita deste livro. Olha, é um livro sobre economia da educação. Eu sou economista e professor, né, esse tempo todo. Quando me formei, comecei a atuar como economista e já comecei a trabalhar como professor. Então, é uma inquietação, é um conjunto de inquietações que eu venho carregando, só que agora aparece de uma forma mais sistematizada, né? E, além disso, é uma tentativa de um economista de dialogar com o pessoal da área da educação, porque há muita crítica vinda dos setores educacionais à economia, né? E os economistas não têm reagido muito, né? Parece que, de um lado, os educadores têm críticas ao pensamento econômico a respeito da educação, e parece que, de outro lado, os economistas encaram a educação simplesmente como um investimento, ponto, e não tem conversa. Então, eu tento fazer um pouco o diálogo entre essas duas áreas. Bom, esse livro é o resultado do seu doutorado, né, da sua pesquisa de doutorado. Quando você foi produzindo, você já tinha a intenção de finalizar com um livro? Olha, embora seja o resultado do meu doutorado, pode parecer aquela coisa antipática de uma tese que virou livro. Na verdade, não, porque tomou o formato de livro a partir da sistematização que me foi possível fazer a partir do doutorado, né? Agora, é uma inquietação que me acompanha há anos e que eu gostaria de pensar sobre esse assunto, né? E na sequência da carreira acadêmica eu não queria, inclusive, estudar educação, né? Eu queria continuar a minha trajetória de economia. E em conversação com o meu orientador do doutorado, o professor Valdemar Guissardi, que tem muita contribuição dele nesse trabalho também, ele me fez ver que nós estamos vivendo uma época de interdisciplinaridade, né, de discussão entre as áreas. Isso me animou a ir para o doutorado e ainda mais a produzir o livro discutindo com uma pessoa que na área da educação é um expert nacionalmente conhecido, né, o professor Valdemar. Você comentou que existem muitas críticas dos educadores, né, à economia e que, por outro lado, os economistas não respondem. Em que âmbito que isso acontece? De que forma são feitas essas críticas? Uhum. Veja, a educação é um consenso entre todas as pessoas, né? E não é de hoje. Os governos têm a educação como prioridade, investem nela, fazem política educacional, vivem reformando a educação, né? E os políticos, por consequência, para disputar o espaço de poder no governo, fazem o discurso da educação. As empresas também vivem reivindicando o maior nível de educação, maior qualificação da mão de obra. As famílias também, né? Os ricos porque acham que é fundamental a questão da cultura, os pobres porque veem na educação uma forma de acesso, né, ao trabalho e à riqueza. Então, a família, o governo, as empresas, as instituições fundamentais da nossa sociedade veem a educação como prioridade. Portanto, o indivíduo acaba incorporando isso, né? Aí é um consenso, mas é um consenso que termina a hora que você pergunta o que é educação, né? A que objetivos ela deve atingir? Quem é que deve pagar a educação? Quem é que tem o direito de ensinar? Como deve se comportar quem quer aprender, né? O que você deve utilizar, né, como instrumentos tecnológicos para ensinar? Veja que quando você desce da ideia de educação, que é um consenso, já começa a haver divergência. E no meio desse debate tem a postura dos economistas. Os economistas criaram o conceito de capital humano, que é o conceito base da economia da educação. Capital, educação nós já sabemos o que é, né, mesmo com essas polêmicas, que é a pessoa se capacitar para fazer algo, né, se preparar para entender melhor o mundo. Isso aumenta a produtividade, isso aumenta a capacidade das pessoas de interagir com a sociedade. Agora, a economia da educação, capital humano, é transformar isso em algo que rende para a pessoa que tem e para a sociedade que tem. Então, o conhecimento passa a ser um capital. Você pode aplicar nele e com ele ganhar mais, ficar melhor. Então, os economistas
transformaram a educação nisso, num investimento. Assim como você compra uma máquina para produzir coisas e ganhar dinheiro com essa produção, você investe no seu conhecimento para produzir coisas com esse conhecimento e ganhar dinheiro. Então isso é um reducionismo, transforma a educação num instrumento de trabalho, né? E a educação tem que ser mais do que isso, né? Porque há uma diferença entre educação, ensino, treinamento, adestramento, né? E a economia tende a empurrar isso mais para o adestramento, né? Transformar o indivíduo somente em algo que é útil para a produção, para a produtividade, quando a vida humana é muito mais do que isso. Agora, o que acontece, assim, na sua opinião, por que essa inércia, essa falta de resposta dos economistas? Os economistas são muito convictos de que a economia é a grande explicação do mundo, né? Porque se não houver condições materiais